E hoje eu quero conversar com você a respeito de uma estrutura mínima viável que aumenta a confiabilidade nas relações de trabalho, em contratações, em sociedades, em recém-contratados ou no planejamento da contratação, que vai fazer o dono do negócio ter muito mais clareza, confiança e nas pessoas que ele trabalha e ter longevidade nesse processo, poder confiar nas pessoas ao longo desse processo e ter um pouco mais de previsibilidade ao longo do crescimento do ano dele, para ele poder se manter contando com pessoas, evitando, diminuindo aquele turnover, aquelas saídas inesperadas, aquele tipo de surpresa terrível que o dono tem muitas vezes na segunda-feira ou pior ainda, até na sexta-feira. Então existe um jeito de melhorar esses processos, de tornar as relações de trabalho mais confiáveis no mundo hoje, onde a gente vê muita gente saindo inesperadamente do negócio, deixando o dono na mão, dono também deixando o colaborador na mão, mas muitos donos eu vejo que muito bem intencionados acabam sendo deixados na mão porque não tem esse tipo de relação, ok? É sobre isso que falaremos hoje. E antes de eu começar aqui, deixa eu me apresentar se você ainda não me conhece. Eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou o fundador da Decision Pro, onde eu crio sistemas, onde eu ajudo os donos de negócios que estão começando a escalar a criar relações sólidas de trabalho. Sólidos onde o dono não se sente deixado na mão, ele pode ter clareza das prioridades que ele vai passar para o colaborador, saber o que precisa ser feito, saber o quanto ele deve contratar nesse momento, se ele deve contratar, o tipo de relação que ele precisa ter, como ele vai se comunicar com o colaborador de forma produtiva e tudo isso através de uma gestão descomplicada, uma gestão mínima viável que ele implementa nas relações de trabalho dele para que o negócio consiga escalar, para que ele crie um negócio que escala de forma enxuta, altamente rentável e dependendo cada vez menos do operacional do dono, dependendo cada vez do dono no operacional. E hoje, particularmente, eu quero começar então dando já uma apreciação que você vai poder ter de como são meus atendimentos e como funciona a Decision Pro na prática, que é a respeito da estrutura de uma relação de confiança. No outro vídeo eu falei da causa, a gente tem visto problemas de apatia, de saídas e a gente acha que isso é porque as empresas estão pagando mais. Um erro muito grande de a gente achar que de resolver problemas de apatia, de falta de engajamento do colaborador, de problemas de entendimento das prioridades do negócio, de se atingir metas, de processos, de pulso ali com o colaborador, são resolvidos muitas vezes com a remuneração. A gente vê planos de desenvolvimento sendo implementados na hora errada, eu vejo muita gente dando muita ênfase para cargos, para categorias de cargos, para níveis de maturidade de cargos, sendo que existe algo muito mais basal e muito mais simples de se fazer que resolve esses problemas que o dono acaba tendo, que a grande dor do dono é colaborador, é manter um bom colaborador. E neste caso, o dono ele precisa ter consciência de que não é o dinheiro que vai fazer a coisa acontecer, por incrível que pareça. Essa é uma das... vale a gente tomar um tempinho para digerir essa parada. Olha para mim aqui e veja, não é o dinheiro que faz a coisa acontecer. Não é o dinheiro. Porque se fosse o dinheiro, é só botar mais dinheiro. E repara que tem muita gente que começa a ganhar mais, começa a performar mal, ou o colaborador entra pelo dinheiro e sai pelo dinheiro. Donos de negócios que eu já atendi e atendo já viveram, né, essa experiência, porque acreditaram que ao atrair colaboradores pela participação nos lucros da empresa, ele vai ter uma pessoa em tese mais engajada, e isso não se provou na prática, porque a estrutura é a estrutura que atua sobre um sistema de incentivos perverso. Existe um ponto cego na tomada de decisão, que é o ponto cego dos sistemas de incentivos e sistemas de incentivos perversos, ou seja, um deles é a remuneração que eu vou chamar aqui de remuneração precoce, hiperremuneração precoce, ou seja, o dono já conversa, já se fala aqui na possibilidade de ser sócio, o colaborador já entra com uma participação nos lucros e aí você está achando que está atraindo, o dono está achando que está atraindo os colaboradores, que os colaboradores estão sendo atraídos por conta disso, os melhores vão entrar por conta disso. E na verdade o que acaba acontecendo é que o dono ele não percebe, mas ele está tentando comprar a lealdade, comprar
o colaborador, comprar a forma de se produzir, de se ter resultado. Começar uma relação de trabalho com essa estrutura, com esse jeito de pensar, vai ser muito complicado para o dono. Ele vai ter muitos problemas, ele vai ter muita dor de cabeça, porque é um saco sem fundo. E porque sem ele perceber, ele vai acabar também, ele vai estimular a ganância do colaborador. Por incrível que pareça, tudo isso que eu estou falando aqui não está nos documentos da empresa, não está nos processos da empresa, mas está nos processos mentais de cada pessoa. O dono muitas vezes não sabe dos traumas, das tentações que aquela pessoa que está do outro lado, que ele está contratando. Então, se ele vive, se o dono quer contratar, ele precisa de uma estrutura. Se o negócio quer crescer, ele precisa de uma estrutura de crescimento que eu já falei em outros vídeos. Eu não vou entrar em detalhes da estrutura de crescimento que eu ensino aqui, mas eu vou entrar agora em detalhes com essa estrutura de alinhamentos entre dono e colaborador para que exista uma relação de confiança entre eles. E uma relação de confiança pautada no dinheiro, na remuneração, a gente já falou nesse vídeo, já é uma relação, uma relação permeada de brechas. Agora, existe uma outra relação, uma outra forma de se pensar, que é a estrutura que eu quero trazer para você, que ela é uma estrutura mais sólida. Ela é infalível, ela é uma promessa que vai se concretizar? Não. Mas ela é algo mais que tem se mostrado na prática mais sólido, mais coeso, que tem dado mais resultado. Por quê? Porque ela leva mais em consideração a natureza humana. Ela leva também em consideração a maturidade do relacionamento entre o dono e o colaborador dentro da empresa, dentro das prioridades do colaborador. O colaborador vai precisar provar uma certa performance antes de se avançar para outras etapas. E onde que ela começa essa estrutura? Ela começa no processo seletivo do negócio. Você deve estar imaginando aqui, poxa, mas eu quero contratar, estou precisando contratar logo. Então, para você contratar, o dono precisa de um processo seletivo. Ah, mas quem vai fazer isso? Então, muitos donos pensam, eu vou contratar uma empresa de RH para fazer isso. Mas a empresa de RH sabe detalhadamente do que são os critérios de contratação. Muitos donos nem sequer têm noção dos critérios para se contratar e aí contratam uma pessoa que está com os parâmetros inadequados. Mas quando que isso deve ser feito? Isso deve ser feito quanto antes. Mas eu não conheço, eu nunca fiz, eu não sei lidar com as pessoas, eu não sei avaliar. Faz o teste, começa. Faz um processo seletivo, investiga as perguntas todas aquelas perguntas que poderiam ser feitas numa entrevista, elas podem ser feitas no formulário. Não precisa usar tempo, horas de trabalho numa entrevista. Pode-se fazer uma pergunta no formulário. Olha, para essa área, me conte a sua experiência nessa determinada área XYZ. Vamos imaginar um cargo de suporte. Me conte aí como que você atendeu os clientes na sua experiência anterior, se você tem experiência anterior. Me conte aí como que são os seus processos, como que você atualiza. Grava um vídeo mostrando um atendimento que você faria. Todos esses são pequenas perguntas-chave ali que já vão trazendo informações úteis. O problema é que muito processo seletivo é viajado. O cara quer fazer dinâmicas bonitinhas ou dinâmicas da moda. Aquela dinâmica, as dinâmicas bizarras, né? De tipo, olha, se você tivesse caído numa ilha deserta, como é que você agiria? E aí é claro que as respostas, elas são falseáveis. Então, no processo seletivo, através do formulário, o processo seletivo é um processo, né, na verdade. O formulário que eu estou falando aqui, faltou eu deixar mais claro aqui. O formulário já é um começo de alinhamento. Por que o formulário já é um começo de alinhamento? Porque ali tem muita gente que já falseia. Tem muita gente que usa o ChatGPT agora. Antes não tinha o ChatGPT. Mas agora com o ChatGPT, tem muita gente que usa ChatGPT para preencher o formulário. E aí eu te pergunto, um dono de negócio deveria contratar uma pessoa que usa o ChatGPT para preencher um formulário? Qual que é a postura que essa pessoa está demonstrando? Eu não preciso nem dizer qual é a postura aqui, ok? Já começou errado, então o dono tem condições de selecionar ali.
Colocou um mini desafio ali já no processo. Grava o vídeo. Grava o vídeo de você atendendo, simula aí um atendimento. Como é que é? Como é que é a tua abordagem? Grava um vídeo. Ah, mas tem pessoas que não querem gravar vídeo. Ué, se ela não quiser, é o problema dela. Se ela não quiser jogar o teu jogo, paciência. Ela não quer nem gravar um vídeo, será que ela vai conseguir? Vai querer, vai se propor a fazer algo mais difícil? Vai se propor a se engajar numa área da tua empresa, num desafio que for colocado? Se ela nem no processo seletivo se dispõe, talvez seja uma pessoa muito econômica na sua dedicação, é esse tipo de pessoa? Não é esse tipo de pessoa que uma empresa que está começando a escalar precisa. Por isso que o processo seletivo precisa ser seletivo. Depois disso, nessa estrutura, vai existir a entrevista. E a entrevista das pessoas que foram selecionadas, e olha, estou falando de confiança, hein? Olha como começa a confiança. A entrevista é muito absurdo, eu vejo muitos donos de negócio que não conhecem esse sistema, né, de comportamento humano, que não conhecem os pontos cegos do comportamento humano, acabam caindo numa tendência a usar os sentidos, os afetos internos, as emoções para julgar. E assim, eu tenho visto, assim, é muito impressionante o quanto de erro que ocorre nesse processo. Que aí na entrevista ocorre aquela conversa gostosa, na entrevista ocorre aquele bate-papo, a pessoa está numa baita de uma motivação ali e aquilo lá é utilizado para ser critério de seleção ou não. E aí tem um erro muito grande, porque existem os pontos cegos relacionais que tem a ver com você ir com a cara ou não da pessoa, e aí quando vai com a cara da pessoa, tende a subestimar os aspectos negativos e a superestimar os aspectos positivos. Se não vai com a cara, tende a subestimar os aspectos positivos e a superestimar os aspectos negativos. Tem o viés de confirmação, que a pessoa vai falar tudo que o dono quer falar. Tem a tendência a evitar a inconsistência, ou seja, no cansaço, já fiz 4 entrevistas, cara, tenho que decidir. Tem influência sobre o estresse, que no caso é mais essa, o ponto cego do estresse. Cara, entrevistei 5 pessoas hoje, estou exausto aqui, preciso tomar uma decisão, e aí vai chegar a uma conclusão precipitada. Então, eu quero dizer para você que a entrevista também é um lugar perigoso para se tomar decisões. Então, acaba com a entrevista, cara. Faz uma entrevista diferente, essa entrevista ilusória. Não precisa ficar perguntando coisas que num formulário podem ser respondidas. Joga para o formulário para a pessoa responder a experiência prévia, para ela contar o que ela fez, o que ela não fez. Isso aí é curricular, isso inclusive pode ser até falseável. Então não é isso que importa. A entrevista é para olhar no olho, abrir um áudio, um vídeo, entender onde é o ambiente de trabalho, perguntar se ela tem onde que ela trabalha, perguntar qual que é o ritmo de trabalho dela, qual que é o processo de trabalho, qual é a estrutura de trabalho, qual que é o método de trabalho dela, quais são as horas disponíveis. Tem gente que vai poder ver onde ela trabalha no quarto, se ela tem um ambiente para trabalhar, fazer perguntas nesse sentido, que são perguntas muito invasivas em alguns momentos, tomar um pouco de cuidado, né, para não segregar ou acabar ser indelicado, mas eu digo assim, pergunta objetiva. Você trabalha em casa ou você trabalha remoto? Ou você trabalha, no caso remoto, né, você trabalha num escritório? Como é que é o teu ambiente de trabalho? Conta um pouco para mim. Tem muitas interrupções? Você já tem habilidade em trabalhar de casa? Porque isso, inclusive, existe uma habilidade. E olhou, acabou 10 segundinhos, a colocar o desafio, né, do cargo ali, ó, você está aqui, tá ciente que é isso que a gente vai propor, fazer o alinhamento financeiro já ali, essa é a remuneração inicial, não tem negociação, é isso aí mesmo para começar, depois a gente pode voltar a se falar, as margens de negociação a partir do 3º mês serão essas, e acabou. Informar, ver, é um reconhecimento da pessoa, ver a postura da pessoa ali, ver como que essa pessoa é, se ela é apresentável, né? Ou se não tem postura nenhuma, às vezes a pessoa é até mal educada, ver se a pessoa é pontual, são coisas simples, que através de uma simples marcação de horário de entrevista dá para perceber se a pessoa é pontual, se ela tem postura de falar, se ela é educada ou não, se é só no papel. O videozinho já dá para ver, aquele videozinho do processo seletivo, mas na questão da entrevista em si, ela ajuda demais. Só que ela precisa ser curta, senão o dono de negócio não dá conta de fazer. E aí que entra o ponto-chave. Passou na entrevista, vai para o Sprint Pro. O Sprint Pro é um desafio específico da área, a gente está falando do exemplo de suporte, que é, olha,
eu quero que você monte um plano de trabalho enxuto de uma página do Google Docs. Como que você pretende resolver esse desafio aqui da nossa empresa? A gente tem uma área aqui a gente está precisando expandir o nosso suporte. Monta como que você pretende fazer isso nos próximos 3 meses. Pede para a pessoa escrever um plano livre. Se ela quiser montar um mapa mental, ela vai ter 3 dias para fazer. É um desafio, uma dinâmica à distância, que você não está pedindo para ela fazer nenhum plano de trabalho ali. Você está se pedindo apenas para ela participar do desafio da empresa. Essa é uma outra área em que se derruba muita gente não quer fazer, muita gente acha que não vai ter devolutiva, muita gente nem se dá ao trabalho. Então, essas camadas que são colocadas, elas são para derrubar mesmo o cara que não está engajado. Porque não dá para sair colocando, num negócio que está crescendo, não dá para colocar muita gente, por mais que tenha demanda, por mais que ainda esteja, tem que segurar. Porque cada colaborador vai demandar energia, tempo, vai demandar dinheiro da empresa, que é um dinheiro que entra ali, é um dinheiro suado que entra ali na empresa. Então, aquela relação tem que valer a pena. Então, não adianta ficar com fogo ali na cabeça de ficar querendo crescer, né? De querer ficar com uma ânsia em crescer logo. Muita gente que cresce logo, cresce errado, né? Que nem aquele bolo que cresce depois ele murcha. Então, isso tudo são camadas, apareceu aqui, né? 16 minutos de vídeo de um processo. O dono que vai se familiarizando com isso, como os clientes que eu atendo, eles não param de usar porque eles veem que é o que protege, é o que dá, é o que seleciona. Seleciona aquelas pessoas que estão verdadeiramente engajadas naquele cargo. É um descompasso que a gente vê hoje, tanta gente precisando de gente boa para trabalhar. Mas a relação de confiança, ela vai começar através dessa estrutura. Uma forma ótima de pessoas que trabalham no mercado de conhecimento é os seus alunos terem alunos em turmas, terem entregas viáveis para alunos ali e contratarem os próprios alunos, pessoas que estão engajadas ali, fazendo, claro, um processo seletivo. Por isso que é tão importante a relação, com pessoas que conhecem, que entram, sobretudo agora para concluir, entrar pelo desafio. Entrar pelo desafio e não só pela remuneração. É claro, a remuneração, todo mundo precisa ter o seu dinheiro, pagar suas contas, mas se você começa pelo D errado, que é o D do dinheiro e não do desafio, a pessoa vai sair pelo dinheiro. Agora, se a pessoa entra pelo desafio, se ela entende que existe uma contrapartida, o dono está se dedicando ali para fazer o melhor que ele pode, para fazer dar uma estrutura para o colaborador trabalhar bem, por que ele vai querer sair? A não ser que ele tenha uma grande oportunidade, mas hoje a gente precisa tratar as empresas de uma forma mais próxima para que o dono consiga ganhar corpo para poder depois, com o tempo, ele não vai conseguir se relacionar com todo mundo. Mas esse núcleo de crescimento inicial é fundamental ter relações de confiança, senão não adianta nada. O dono contrata, perde tempo contratando, perde dinheiro e a pessoa sai. Ele pega pessoas ali que estão rodando, são as pessoas que não são muito fiéis, não são leais, são incertas, são muito instáveis e não é esse tipo de colaborador que o dono deve buscar. Fazendo esse processo que eu ensino aqui, a chance de se criar uma relação de confiança e se manter essa relação é muito maior. Eu sei que é um conteúdo mais denso, uma coisa mais desafiadora, mas lembrando que fazer um negócio escalar, crescer, o dono precisa também crescer, ele precisa mudar. Ele precisa mudar o jeito que ele pensa, ele precisa mudar o jeito que ele trata as relações de trabalho dele, ele precisa aprimorar essa forma de trabalhar, ele precisa refinar, ter noção do aspecto comportamental, dos pontos cegos, que todo esse processo que eu estou comentando com você aqui leva em consideração. Então, não existem respostas prontas, cada empresa vai ajustando os seus pontos de atenção, as informações que precisa levantar, mas o que existe um processo, existe um sistema, existe uma estrutura para aumentar a confiança lá desde o começo, desde quando é desconhecido, precisa começar ali, beleza? Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, se você gostou, considere dar o seu like e se você quer criar uma estrutura de contratação, que você possa trilhar as relações de trabalho com maior confiança, com maior alinhamento, se comunicar com maior clareza, comunicar as especificidades dos projetos que você tem na sua empresa com maior clareza e transformar isso em contratações a partir de projetos bem definidos, considere também
me chamar aqui na Decision Pro, que eu vou ajudar você a estruturar o crescimento do seu negócio, ok? Forte abraço e até nosso próximo vídeo.